Boa tarde, amados do Senhor. Que Deus abençoe cada um nessa tarde, nessa noite que vai iniciar. Durante todos os dias, em nome de Jesus, trago uma mensagem. Gostaria de compartilhar com cada um, já agradecendo a cada um que tem compartilhado, que tem feito comentários em nome de Jesus. E o livro que eu estudei hoje fica 1 Reis, capítulo 1, vamos ler o versículo 5. Então, aqui é um estudo, alguma coisa sobre disciplina de filhos, né? Nós que temos filhos, muitas das vezes ficamos em situações difíceis, né? Com essa disciplina de filhos, os filhos crescem, né? E muitas das vezes nós perdemos o controle sobre eles. E aqui, nessa mensagem de hoje, nós vamos falar sobre filhos, né? Então, aqui, eu reinarei. Isso é uma fala de um filho que não teve consideração para o pai, já na velhice, não teve consideração para os irmãos, não teve um filho que não foi disciplinado por seu pai. E quem era seu pai? Era Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, não disciplinou esse filho, e esse filho chegou no momento que falou essa palavra, eu reinarei, não considerando o pai que já estava para fechar os olhos, já estava cansado, já estava chegando o momento de partir, e ele se levantou falando isso, que fica em 1 Reis 5:20. Vamos lá? Aqui em 1 Reis 5:20 não, 1, versículo 5. Olha aqui. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo, eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. No 6 vai falar sobre o pai. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo, por que fizesse assim? E era ele também muito formoso. Aí vai falar que ele era formoso, que ele tinha as qualidades, mas aqui falou que nunca seu pai o tinha contrariado. Então, que venhamos aprender com essa palavra, que nós, como pai, como mãe, não podemos dar tudo para nossos filhos, tudo que eles querem, a gente fazer os gostos. Tem que ser contrariado, sim. Nós temos que disciplinar nossos filhos e eles têm que entender a obedecer um pai e uma mãe. E aqui no 1 que está falando, que já eram os últimos momentos, ó, sendo, pois, o rei Davi já velho, entrando em dias, cobriram o veste, porém não aquecia. Então, aqui ele já estava se preparando para morrer, né? Então, e o Adonias falou que reinou. Só que o Adonias não respeitou o pai que estava nessa situação. Ele falou que ele ia reinar, eu reinarei. E também não respeitou o irmão, que ele sabia que quem ia reinar era o irmão. E não, ele não considerou nada. E aqui, olha, sobre o irmão, não tinha sido uma ordem, assim, eu escolho fulano. Não, foi o próprio Deus que determinou que quem ia reinar depois do Davi seria o Salomão. Porque o Davi, ele queria construir uma casa para Deus, e um templo, né, no caso. Aqui fica em 1 Crônicas 22. Vamos lá, para não ficar nas minhas palavras, como que era o Salomão que ia ficar após o Davi. Primeira Crônicas, né? 22. Vou voltar aqui. Ó, aqui em 1 Crônicas 22, o versículo é o 9. Ó. Aqui, o Davi faz preparativo para edificar o templo. Então, aqui ele colocou no coração dele que ele faria um templo, e veio
Aí veio a palavra do Senhor para ele, que ele não poderia, não seria ele, porque ele já era no 8, ó. Porém, a minha palavra do Senhor veio dizendo: tu derramaste sangue em abundância, fizeste grande guerra, não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, perante a minha face. 9. E eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Então, aqui, Deus falou que não seria o Davi, porque ele era um homem de guerra, tinha derramado muito sangue, mas o filho que fosse nascer seria o nome Salomão, ele que ia reinar. Só que o Adonias não considerou nada disso, ele sabia, e ele disse: eu reinarei. Não respeitou o final dos dias do pai, não respeitou o que o pai dizia, e ele falou: então nós temos que tomar cuidado com a disciplina dos nossos filhos, não podemos eles se colocarem no nosso lugar e determinar: eu farei, eu farei. Porque hoje em dia está muito acontecendo muito isso. Então, tem muitos pais sofrendo com filhos que estão se levantando, se rebelando contra os pais, não estão obedecendo a palavra, né? Não querem nem saber. E eu deixo nessa tarde que nós venhamos buscar em Deus como disciplinar esses filhos, como falar, e mostrando a palavra que não tem conselho melhor, não tem psicólogo melhor do que a palavra de Deus. Então eu pego para mim e compartilho com cada um esses versículos. Que Deus abençoe a cada um. Em Deus tudo posso.